Oi pra você, quem fala é a Lila, e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de Azincourt, do Bernard Cornwell. Pra quem não conhece Azincourt, essa aqui conta a história da Batalha de Azincourt, que aconteceu no dia 25 de outubro de 1415. Foi uma batalha entre a Inglaterra e a França, e era um dia, né? Esse dia 25 de outubro, é o dia de São Crispim. Inclusive, nesse livro a gente vai conhecer muito do São Crispim, vai fazer parte, vai ter toda uma história sobre o São Crispim aqui. É bem legal. E essa batalha de Azincourt, ela foi apresentada no livro do Shakespeare, do Henrique V, do Shakespeare. E ela é conhecida principalmente por lá. Foi a primeira batalha a ser vencida com o uso do arco longo. É uma batalha muito interessante. E assim, todas as possibilidades diziam que a Inglaterra ia perder essa batalha, e no fim das contas ela acabou ganhando. E não, isso não é um spoiler. Isso aqui é uma batalha histórica. Não podemos considerar uma coisa histórica spoiler, né? Tá lá escrito nos livros de história da humanidade. Não é um spoiler, né, meus amigos? Esse livro é um romance histórico, então ele é um livro de ficção que vai ter como plano de fundo uma história que realmente aconteceu. É um livro muito legal, muito gostoso de ler. Eu achei até que ele ia ser um pouco cansativo, mas não, ele é um livro muito fácil de ler. Só que ele tem algumas características. Vamos começar aqui pela sinopse, tá? A sinopse do livro é mais ou menos assim. Existe um rapaz, o Nicholas Hook. Ele passou por várias situações da vida dele que acabaram levando ele ao exército da Inglaterra, né, para essa batalha. Ele é um grande arqueiro, então ele é um excelente arqueiro e usa o arco longo. Ele usava muito já na vida dele, e aí por conta dessa habilidade que ele tinha, ele acabou indo parar no exército e caiu de paraquedas na Batalha de Azincourt. Tem todo um background ali da vida do Hulk, das questões dele e tal. E aí a gente vai acompanhar ele nessa história. Ele é o nosso protagonista, que vai meio que a gente vai acompanhar a história do ponto de vista do Nicholas Hook. Não é um livro em primeira pessoa, é um livro em terceira pessoa. É um livro muito legal e ele vai te contar a história muito visceralmente de como ela era naquela época. Então, se você é uma pessoa com gatilhos, não te recomendo. Tem muitos gatilhos. Temos aqui violência, temos muita violência, temos cenas bastante gráficas de batalhas, né? Afinal de contas, estamos falando de uma guerra, então a crueldade é um fator que esse livro vai trazer, sim, com certeza. Temos ali questões de mulheres, né? De abusos contra mulheres e algumas coisas assim bastante desumanas, tá? Principalmente nessa questão das mulheres, algumas práticas que eram muito comuns naquela época, principalmente em guerras assim, e que vai te deixar um pouco incomodada se você é uma pessoa que não gosta dessas coisas, sabe? Então já aviso já, é uma história que vai trazer um monte de gatilhos, muitos gatilhos, tá? Se você é a pessoa dos gatilhos, não recomendo que você leia Azincourt. E acredito que nenhum outro livro do Bernard Cornwell, porque outros livros dele também são baseados em batalhas, em guerras, em outras situações assim também. Coisas históricas, né? Fatos históricos trazem muito disso, porque naquela época, né, 1415, você imagina o quê, né? Que a civilidade era uma questão completamente diferente do que é hoje, então as questões que a gente tem hoje não são abordadas nessa época. E, sinceramente, não acho que deva, nem acho necessário. Se o livro é daquela época, tá tudo bem ele ter as características daquela época. Eu acho que faz total sentido. A narrativa, como eu falei, ela é uma narrativa em terceira pessoa, ela é uma narrativa, ele é narrado mesmo por um narrador que vai te contar um pouco da história. É uma narrativa que vai acompanhando os acontecimentos, então você não tem ali spoilers nem nada assim. Não é que nem, por exemplo, as narrativas do King, que tem essa questão de te dar pequenos spoilerzinhos para te manter na história. Tem muitas coisas, assim, pesadíssimas, mas a narrativa te leva de uma maneira muito confortável, por assim dizer. Não é essa palavra, mas por falta de palavra melhor, vamos usar a palavra confortável. A escrita do Bernard Cornwell me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser uma escrita um pouco mais densa. Afinal de contas, a gente está falando de uma batalha de 1415, com muitos gatilhos, com muitas questões. Então,
é normal que tenha muitas questões e muitos gatilhos, é normal que seja muito pesado e cansativo, e eu esperava que fosse, assim, pesado e cansativo, mas não foi. Foi uma história, assim, muito tranquila de ler. Tem umas coisas muito pesadas, mas existe um alívio cômico, que na verdade não é uma coisa para deixar mais leve, mas sim uma maneira de retratar os personagens tal como era naquela época. Porque imagina você está em condições super insalubres, num acampamento de guerra, com pessoas ali, outros soldados. Muitas vezes, entre os próprios soldados, existem rixas familiares, rixas inúmeras. Então, pode acontecer de, sei lá, você tá no acampamento dormindo e o seu colega de equipe, digamos assim, vem aí e tente desviver você. É um troço pesado. E aí a gente tem algumas coisas ali que são consideradas piadinhas, mas que na verdade são a maneira do ser humano tentar desmistificar aquela situação terrível. Então eles acabam normalizando coisas terríveis, porque se eles não normalizarem aquilo, eles enlouquecem naquele ambiente, entendeu? Tem uma pegada meio assim. O roteiro, ele é muito bem escrito, eu acho que é um dos melhores roteiros que eu já vi. Afinal de contas, né, o meio que ele estava semi-pronto, como é um fato histórico, o roteiro já existe, né, já está escrito na própria história. Mas a gente tem o quê? A gente tem o pré, né? A gente tem o Nicholas, tem a história do Hulk, tem toda a trajetória dele, e isso encaixando com os fatos históricos existentes, eu acho que foi muito bem alinhavado, muito bem feito, ficou muito perfeito, assim, tal qual o Vulgo Grace. Se você já leu o Vulgo Grace da Margaret Atwood, é uma coisa muito próxima. Então, assim, é uma coisa que pega uma coisa real e pega uma coisa fictícia, junta em alinhava de uma maneira que faz sentido e não fica esquisito, sabe? Não te dá estranheza. Gostei muito dessa característica. Outra característica que eu gosto muito nesse livro é que eu dei boas risadas, porque tem uns personagens que são os personagens muito loucos aqui, sabe? Tem os personagens que eles são, assim, politicamente incorretos, podemos dizer dessa maneira, mas que tem muita honra. Isso não faz sentido? Mas faz sentido. Não faz sentido, talvez, da maneira como eu tô dizendo aqui, mas se você ler o livro, você vai entender do que eu tô falando. Ele traz ali alguns personagens que têm alguns declínios de personalidade, mas que tem uma certa honra, sabe? Tipo, tem uma palavra a zelar e que dão duro para manter essa palavra, sabe? Que tem valores intrínsecos e que mostra que mesmo em ambientes terríveis você consegue manter seus valores. Isso é muito legal. Temos o Nicholas Hoult, que sinceramente é um protagonista que a gente olha e diz assim, caraca, mano, você é doido. Porque o Hulk, ele tem os valores dele, ele tem o código de conduta próprio dele, e ele não está nem aí para nada. Ele é o cara mais... Como é que eu vou dizer isso sem ser cancelada na internet? Ah, dane-se. Ele é o cara mais macho que eu conheço. Quando eu falo macho, eu falo assim, ó. Ele assume seus BO. Ele é o cara que diz assim, ó, então, eu penso isso e aquilo. E se você quiser me matar porque eu penso isso, tudo bem. O importante é que eu penso isso e eu não vou deixar de pensar isso só para agradar você. Para ser uma pessoa assim, você precisa de um nível de autoconhecimento e de desprendimento da opinião alheia tão grande que, assim, é uma aula. De verdade, é uma aula. Eu vi Nicholas Hoult falar coisas, verdades difíceis de engolir para o próprio rei da Inglaterra. E ele falou assim, isso e aquilo. E o cara... Mano, o cara podia mandar decapitar ele, entendeu? Você tem noção? E o cara foi lá e disse. Porque diz assim, ó, já que ninguém vai te contar isso, ninguém tem coragem, ninguém tem culhão pra te falar isso, eu vou te falar. É isso e aquilo. E você fica assim, caramba, o maluco é brabo. Ele tem um código de conduta, sério, tem uma situação ali que, mano, ele bate de frente com as pessoas, ele não tá nem aí. E eu acho isso, assim, uma coisa que, sério, é uma aula. É uma narrativa gostosa, confortável. Você tem os seus alívios cômicos, como eu falei, gente. É aquela facilidade do ser humano de
desassociar um pouco as coisas terríveis para transformar tudo em uma coisa mais fácil de conviver. É uma narrativa gostosa, um roteiro muito bem escrito. Temos ali, não temos nenhum plot espetacular, nem nada assim, não é um livro assim. Ele é um livro que conta uma história, né? Uma história de uma batalha que tem tudo para dar errado, mas que desde o início você sabe que dará certo. Só que até o último minuto, quando ela dá certo, você não sabe como que isso vai acontecer. E esse é o grande ponto que te instiga a ler o livro. Como assim? Sério, gente, assim, eu queria ter sido uma pessoa mais organizada, e eu não sou essa pessoa, apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de organização, eu não sou uma pessoa que se organiza previamente para gravar vídeos, eu não faço roteiros, eu não faço nada, entendeu? Mas existe um ponto aqui em que é falado a quantidade de soldados que tem no exército da França e a quantidade de soldados que tem no exército da Inglaterra, e que o exército da Inglaterra ainda está passando por uma disenteria. Então todo mundo tá lá se esvaindo, sabe? Se é que você me entende. Pessoas meio que desvivendo no acampamento porque pegaram uma virose muito intensa no acampamento por conta do quê? Das condições precárias do acampamento. Afinal de contas, eles saíram de casa na Inglaterra e foram para a França para guerrear. Eles estão num ambiente insalubre. Eles estão em meio a forças do exército contrário. E eles chegam lá e começa a dar tudo errado. E eles estão doentes. E a galera tá doente. E tá tendo várias baixas por conta de uma virose. E você pensa, eles já são poucos. Como é que isso vai dar certo, meu Deus? E é muito intenso, principalmente os últimos capítulos, assim, é muito intenso. Quando começa a falar da batalha em si, mano do céu, você fica assim, você come as páginas. E assim, é incrível. Realmente incrível. E é isso, gente. Eu acho que essa é a minha resenha. A minha experiência com o livro, eu acho que já deu pra perceber que foi uma experiência fantástica. Foi um livro que eu demorei um pouco para ler, porque eu estava indo numa fase de transição. Ele foi um livro do 35, antes dos 35. Foi uma fase meio transitória, eu estava passando ainda por algum... Eu ainda estava me acostumando a voltar a ser uma leitora ativa e voraz. Foi uma fase meio difícil, então eu demorei um pouquinho para ler, demorei alguns meses e intercalei com outros livros no meio do caminho. Mas eu recomendo muito, eu gosto muito desse livro, realmente tenho vontade de ler outras coisas do Bernard Cornwell. O que me pega é realmente que ele tem muitos esquemas de pirâmide, e os livros dele do esquema de pirâmide são livros grandes. Então, assim, ele é tipo o Brandon Sanderson, sabe? Que lança um calhamaço de 600 páginas e diz que aquilo é uma série de 5, 6 livros de calhamaços de 600 páginas ou mais. Né? Eu sei que tem livro do Brandon Sanderson que acho que tem umas 900 páginas. E aí, é legal, é bom, escreve bem pra caramba, mas, meu Deus, são muitos livros. Ai, não dá coragem. Eu sou a pessoa do livro único, gente. Ai, eu tô cansada de série. Sério, você tá cansada de série também? Comenta aqui. Aqui no final, inclusive, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é a nota histórica, que é basicamente um pequeno resumo do autor de onde ele baseou as partes históricas da obra dele. Então a gente vai encontrar aqui muitas curiosidades sobre a produção do livro. O Bernard Cornwell vai contar da onde ele tirou alguns nomes, que esses nomes realmente, de muitos personagens aqui, realmente existiram, porque ele teve acesso à lista de soldados da Batalha de Azincourt. E ele pegou muitos desses nomes e trouxe para dentro da história. Então ele tem os nomes aqui, muitos dos nomes aqui são nomes de personagens da batalha real de Azincourt. Então, isso eu acho assim de uma riqueza de detalhes que, se não te fizer ler um livro, me desculpa. Eu não sei o que vai te fazer ler esse livro. A minha experiência foi fantástica, recomendo muito, gosto muito desse livro. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Se você nunca entrou aqui nesse canal, não me conhece, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações. Aqui nós não falamos só sobre livros, aqui eu falo sobre outras coisas também. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, manda para aquele amigo que às vezes gosta de livros com ficção histórica e tal, que tem uma pegada de batalhas e guerras e tudo mais. Manda para aquele amigo, que eu acho que é uma ótima indicação de livro para ele. Se você quiser ver outros vídeos, tem sempre sugestões aqui, pode entrar lá no canal. Tenho certeza que vai ter algum vídeo que vai chamar a sua atenção, porque eu trago vídeos bem diversos aqui. Inclusive os vídeos de resenha são bem diversos também, eu leio bastante coisa diferente.
E me acompanha para mais resenhas, para mais vídeos sobre livros, para mais vídeos sobre tantos outros assuntos que eu abordo aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!